Bom dia. Então, hoje a gente tá aqui para falar desse livro muito legal chamado Eu, Tituba, da Maryse Condé, e ela conta a história da Tituba, que ela é um personagem real, daquele evento histórico que aconteceu em Salem, né, daquelas mulheres que foram condenadas à bruxaria e tal, pelas igrejas protestantes nos Estados Unidos. E essa personagem, a Tituba, ela foi a única personagem negra daquele evento histórico. E daí a Maryse Condé pesquisa mais sobre a vida dela, porque nos registros históricos só tá lá o nome dela e acaba não se contando muito da vida dela, ao contrário das outras mulheres brancas, né, que foram julgadas como bruxas e que tem uma história mais alongada. Então a Tituba ficou esquecida na história, digamos assim. E a Maryse Condé pesquisa e para além dessa pesquisa, ela romanceia, né? Ela pega e vai criar uma história em cima dessa personagem. Parte é verdade, parte é a imaginação da Maryse Condé. E então acontece o seguinte: a mãe da Tituba, ela é uma negra Ashanti, de um povo da África chamado Ashanti, e ela é estuprada na África ainda, e quando ela é trazida para Barbados, e desse estupro ela fica grávida da Tituba. E na primeira infância, até os 6 ou 7 anos, a mãe da Tituba cria ela com um outro homem, mas o dono da mãe da Tituba, ela acaba estando numa situação em que ela estava vendo que ela ia ser estuprada de novo, e ela ataca o dono, e por conta disso ela acaba sendo enforcada. Então a Tituba vê o enforcamento da mãe, aquilo acaba sendo muito chocante, obviamente, né? E aí ela, sem a mãe e sem o pai, né, o homem que criava ela, ela acaba sendo pega, né, para criar por uma senhora negra, Nagô, não Ashanti, que ensina uma porção de coisas para ela. Então, assim, né, como no Brasil, né, os Nagô deram origem aos candomblés, às umbandas e tal, lá essa senhora Nagô ensina para Tituba ela falar com os espíritos, daí ela passa a falar com a mãe, passa a falar com outros espíritos e tal. Ela aprende a usar as plantas da região, aprende a perceber o tempo, o clima e tal. E ela passa então a ter a função de curandeira, né? E muitos negros que não eram Nagô, que não tinham essa cultura, né, religiosa, acabam também chamando ela de bruxa. Mas aqui a bruxa tinha uma outra conotação, né? Aí, depois que a Tituba fica adulta, a mãe de criação dela morre, mas fica sendo assim um espírito protetor e continua orientando ela nas magias que ela faz para curar as pessoas e tal. Por exemplo, os negros que eram chicoteados, que ficavam feridas e tal, ela ia lá e ela cuidava com as plantas e tal. E aí, depois de adulta, ela, já com uma fama grande na ilha, de curar as pessoas, portanto, ser uma bruxa, acaba se apaixonando por um homem escravizado e acaba se casando, né, com ele. E aí, com essa fama de bruxa, a dona do marido dela
que era protestante, acha, né, ela cai em desgraça com a dona do marido, e essa mulher vende os dois para um americano, e os dois acabam indo para os Estados Unidos. E ela vai passar. E esse dono é um pastor, né? Um pastor protestante. E ela vai parar justamente em Salem, né? Que é bem famoso, né? E lá em Salem, ela, imagina, com todos os dons que ela tem, conhecedora das plantas e tal, ela passa a visitar a região para conhecer as plantas locais e acaba também aprendendo e tal, com a ajuda da orientadora dela. E ela entra em contato com uma cultura religiosa que naquela época, naquele lugar especificamente, que era uma coisa louca, né? Tudo era o diabo, tudo era o Satanás, e ela não entendia isso, né? Porque não há essa figura na África, né? E a bruxa ali tinha uma conotação muito ruim, né? E logo, claro, ela passou a ser acusada de bruxaria. Então, bem naquele período, né, várias mulheres são acusadas de bruxaria, várias meninas, crianças caíam no chão gritando, e aquilo seria por conta da presença dela e tal. Então, ela foi acusada de bruxaria junto com as outras mulheres naquela época. Muitas são mortas e tal, mas ela acaba sobrevivendo. E aí, a parte romanceada, né, que a Maryse Condé faz, porque não se sabe do destino da Tituba, né? A Tituba existe, né, é uma personagem real, mas não se sabe depois disso o que acontece com ela, daí a Maryse Condé, né, cria, de que ela teria voltado para Barbados e feito parte, de certa forma, de algumas revoltas de escravizados, e numa dessas revoltas ela acaba sendo morta. E aí conta, né, que ela mesmo em espírito, né, já desencarnada, ela continua ali naquela ilha, atiçando, né, escravizados para novas revoltas, né? Então ela continua sendo assim, ela escolhe uma menina, uma herdeira, né, para ensinar a magia que ela sabia, de falar com os espíritos, de lidar com as plantas e tal. Então ela tinha essa dupla função depois de desencarnada, de atiçar revoltas contra a escravidão e de ter essa herdeira no processo de cura e de religiosa, né, e própria dos nagôs. Então é esse livro, muito legal, uma escrita muito leve, apesar do tema ser pesado. É um livro feminista e para falar de uma bruxa negra, né, em Salem, que caiu no esquecimento da história, justamente por causa desse apagamento, né, que os personagens negros da história têm. Então, recomendo Maryse Condé e Tituba, Bruxa Negra de Salem.